Programação Mundo Estranho, com Ronan Christian. Existem muitas curiosidades, principalmente em Alexandria no passado, os seres humanos e sábios da época tentavam entender como seria do outro lado do planeta. Será que seriam a mesma hora, o sol de dia para todo mundo? E quando fosse noite, será que a noite seria em todo o planeta? Circulando e andando pelo mundo, quanto tempo o ser humano levaria para cruzar o planeta e todas as fronteiras? Cientistas e pesquisadores e arqueólogos descobriram que em Alexandria antiga existia. Eles aproximaram muito, simplesmente com a técnica de tentarem entender como funcionava a questão do Sol, a posição do Sol ou a posição da Lua. Esse é mais um mundo interessante. Quanto tempo o homem levaria para dar volta ao redor da Terra? Atenção aos atletas. Confira aí esse vídeo falando sobre dar volta ao mundo. Correr ao redor da Terra levaria 175 dias. O diâmetro da Terra foi calculado pela primeira vez por Eratóstenes em Alexandria, entre 276 e 196 a.C. Utilizando apenas cálculos matemáticos baseados nas projeções de sombras em diferentes lugares, o estudioso chegou ao resultado aproximado de 40 mil quilômetros. Hoje em dia, sabemos que a Terra possui 39.830 quilômetros, espaço que poderia ser percorrido por um maratonista que corresse sem parar na velocidade média de 9,5 km por hora, aproximadamente 175 dias. Todo mundo gostaria de encontrar uma pedra preciosa, diamantes e ouro. Nós sabemos que a história da humanidade baseia-se atrás de recursos financeiros, dinheiro e pedras. Pessoas que ficam ricas ou perdem a vida. Daria para imaginar uma quantidade grande de diamante, mas não é assim, tão pequeno. Pode imaginar um pouco grande, como por exemplo um planeta de diamante. Cientistas da NASA descobriram um planeta feito de diamante. Isso levaria 138 milhões de anos-luz, viajando a 300 km por segundo. Daria para encarar essa viagem só para trazer um pouco de diamante para a Terra e enriquecer? Seria impossível. Confira as imagens desse vídeo falando sobre o planeta de diamante. Planeta de diamante. O planeta era muito antigamente uma estrela, e às vezes o entulho que sobra após a morte de uma estrela. Nesse caso, o diamante gigantesco começou com uma explosão, como uma bomba numa supernova. O que sobrou? Uma estrela pulsante. O carbono só precisa de muito calor e pressão para se tornar um diamante. A ex-estrela endureceu e se transformou em um diamante do tamanho de um planeta. Nós sabemos que existem muitos meios de diversão. Algumas pessoas, principalmente, vão pelo lado de colocarem animais para lutar, principalmente galos de briga. Nós sabemos que isso é uma prática condenada pela justiça e não é legal. Mas alguns amadores da prática resolveram fazer o seguinte: adaptar luvas de boxeador para galos. Você não ouviu mal, isso mesmo. Luvas de boxeador para galo. E vence quem derrubar o parceiro ou quem derrubar o adversário primeiro. Confira esse vídeo falando sobre galos boxeador. Boxe de galo. O estado americano de Oklahoma proibiu as rinchas de galos em 2012, mas isso não impediu que os amantes da prática continuassem a fazer suas apostas. Eles adaptaram as regras do boxe e colocaram luvas nas patas dos animais, na região dos esporões. Cada luva é equipada com sensores que marcam ponto a cada ataque bem sucedido. Algumas pessoas têm que ter ajuda e ser lembradas para almoçar ou jantar ou fazer alguma alimentação, alguma outra coisa. Mas quase ninguém é necessário de que seja lembrado para respirar. Mas existe uma doença, síndrome Undine, onde a pessoa ao dormir para de respirar alguns minutos. Segundo o cientista, a cada 20 milhões de pessoas, 300 são afetadas com essa doença. Confira. Síndrome de Undine.
Trata-se de um processo involuntário controlado pelo sistema nervoso central que faz com que os doentes tenham o controle automático da respiração desativado durante o sono, fazendo com que parem de respirar enquanto dormem. Atinge 1 em cada 20 milhões de pessoas e existem cerca de 300 pacientes diagnosticados no mundo. Gigantes. Russos encontraram a ossada em Jerusalém e o país de primeiro mundo abafou o caso. Depois disso, um missionário conseguiu divulgar as imagens na internet que comprovam que a Bíblia fala a verdade. Pessoas, principalmente na Ásia, têm experimentado, mas o morcego à caçarola é escolhido, porque são morcegos não carnívoros, e sim que alimentam de frutas. Confira. Morcego à caçarola. Os morcegos que fazem parte do cardápio humano são os que se alimentam de frutas. Escolhidos por não serem venenosos e por sua dieta saudável, os morcegos frutívoros têm baixo teor de gordura e uma carne cuja textura é comparada à dos frangos. E é consumido na China, Vietnã e no sudeste da Ásia.